Capítulo 2, parte 8. O susto e a primeira psicografia. Lembrou-se nessa altura de uma conhecida sua que se dizia espírita. Procurou-a para uma conversa e relatou-lhe o que se passava com ela. Após ouvi-la, a senhora lhe disse que tinha uma irmã médium que dirigia um centro. Se Regina quisesse, poderia pedir ao guia da irmã para conceder-lhe uma consulta e dizer-lhe como proceder. Sem nenhuma experiência de tais práticas e não tendo a quem mais recorrer no plano físico, Regina concordou com a proposta e aguardou com certa expectativa a consulta. No dia indicado, encontraram-se no local pré-estabelecido, sendo logo avisada pela sua companheira, algo desconcertada, que infelizmente não daria para fazer a consulta na residência da irmã conforme ficara combinado. A outra tivera de ir ao centro para alguma tarefa inadiável e inesperada, e era lá que Regina seria atendida. Inexplicavelmente, a mudança de planos causou certa inquietação à consulente. Teria preferido a consulta particular, que não a exporia mais do que o necessário. Não havia, contudo, como recuar. Por isso, seguiu em frente, a despeito de seus temores. O centro funcionava em bairro muito distante. Depois de longa viagem de ônibus, saltaram e seguiram para um caminho estreito, ladeado de capim e arbustos. Crescia a inquietação de Regina. Algo não estava bem naquilo, mas ela atribuía tal sensação às reservas com as quais considerava a prática espírita em geral, sobre a qual ouvira comentários em tanto desairosos. Caminharam um bom trecho até chegar à casa onde funcionava a instituição. Sua companheira adiantou-se e entrou primeiro. Regina seguiu. Mal transposta à entrada, viu-se aturdida em frente a um enorme grupo de pessoas que se agitavam ritmadamente, em ambiente esfumaçado, no qual se misturavam o odor acre do charuto e dos defumadores. Os agitados bailarinos vestiam-se de branco. O ritmo dos instrumentos era ensurdecedor. Mesmo assim, Regina ouviu nitidamente uma voz interior que lhe dizia imperiosa: vá embora, volte para casa imediatamente. Não havia tempo a perder. Como uma mola comandada por irresistível força, ela virou-se e saiu porta fora com toda a pressa de que era capaz, quase correndo. Sua companheira saiu-lhe no encalço, preocupada, gritando pelo seu nome e pedindo-lhe que parasse. Mesmo que o desejasse, ela não conseguia deter os passos e logo adiantou-se, tanto que a mulher desistiu de detê-la ou de segui-la. O problema agora era encontrar o caminho certo entre os inúmeros atalhos mal traçados pelo meio do mato. Conseguiu, contudo, chegar esbaforida ao caminho principal. Na verdade, não sabe ao certo como conseguiu safar-se daquele labirinto. Quando deu acordo de si, estava já na estrada principal pela qual percorrera bom pedaço. Estaria sob controle mediúnico de alguma entidade amiga? É o que ela supõe. Ficou ali por algum tempo, até que surgiu um ônibus e ela o tomou de volta. Só então pôde fazer uma avaliação mais serena da situação. Sentia-se arrasada, desconcertada e com um sentimento de vergonha, e principalmente confusa. Estranha angústia invadiu-lhe, as lágrimas começaram a correr-lhe. Se para ser médium precisava fazer aquelas coisas, então ela não queria ser. Chegou em casa, ainda perturbada e confusa, e sem saber o que fazer a seguir. Não tinha uma tarefa a realizar? Seria aquela a única maneira de desempenhá-la? Um pouco mais calma, lembrou-se de que afinal ela também era médium e que poderia tentar naquela emergência, e era uma emergência, receber uma orientação de seus amigos espirituais. Estranho
que não havia antes pensado nisso. Deixara-se talvez empolgar pela aparente segurança e experiência de sua conhecida que se oferecera para levá-la à irmã, mesmo porque esta já era médium experiente e habituada, segundo parecia, ao trabalho de aconselhamento. Regina foi à estante, retirou de lá o livro dos médiuns e localizou a passagem em que Kardec transmite instruções sobre a maneira adequada de exercer a mediunidade psicográfica. Lá estava. Sentar-se comodamente, fazer uma prece, segurar o lápis pousado levemente sobre o papel e aguardar. Assim foi feito. Na prece, procurou com o pensamento e a emoção aquele amigo espiritual, pedindo-lhe, se possível, uma orientação. Se ela era médium, queria servir, sentia-se honrada com o mandato e julgava chegada a hora de dar início ao trabalho. Mas por onde começar? Será que existia apenas aquela forma de exercício mediúnico que vira lá no centro, no bairro distante? Era lá que ela deveria ir enfrentando todas as dificuldades que se acarretava? Era lá que estaria posta a tarefa suspera? E era aquilo, afinal, que lhe parecera tão diferente de tudo quanto ler a respeito? A prece ajudou-a a acalmar-se. Ficou ali, imóvel, apenas segurando o lápis, sem exercer maior esforço ou tensão sobre a superfície do papel. O braço foi ficando pesado, invadido por uma ligeira sensação de dor. De repente, ficou leve, como se fosse flutuar, movimentando-se sozinho, e sua mão começou a deslizar sobre o papel. Aquilo era novo para ela, uma verdadeira surpresa. Por alguns momentos, ela ficou a observar o braço, a deslocar-se como se não fosse parte do seu corpo, e sim um objeto destacado e autônomo, que se movia com seus próprios cursos. A mão, contudo, não conseguia traçar senão rabiscos sem sentido. Ela ficou por um momento sem saber o que fazer. Em seguida, ouviu a voz do seu amigo, que lhe recomendava segurar o lápis com mais firmeza. Feito isso, assistiu maravilhada produzir-se ante seus olhos a primeira mensagem psicográfica na qual seu amigo se utilizava de sua própria mão para dizer-lhe algo. Foi uma mensagem sucinta. Quando a escrita terminou, a mão tomou a iniciativa de abandonar o lápis sobre o papel e voltou à sua condição normal, ou seja, Regina reassumiu o comando sobre seus movimentos. Apanhou a folha de papel e leu o texto, com emoção e lágrimas nos olhos. Ali estava escrito que ela se acalmasse. Era médium, sim, e tinha tarefas a realizar, mas não se preocupasse demasiado com o assunto. Precisava de fato frequentar um grupo para exercitar-lhe melhor. Procura-se alguém que conhece as obras de Kardec para pedir orientação. Desejou-lhe paz, abençoou em nome de Deus e assinou: um amigo. Ela se sentiu mais segura. O amigo querido ali estava, atento e disposto a ajudá-la. Ela sabia que poderia confiar nele.